Se eu tiver, por exemplo, um problema com você, esse aqui é meu marido, Reinaldo, e a gente estivesse passando por alguns conflitos ou algumas questões que a gente precisasse resolver, seria ideal eu procurar uma amiga para contar essa história, ou a minha mãe, para ouvir um conselho dela? Claro, sim. É natural, né? A gente procurar Isso. alguém que a gente conhece. Isso se eu quiser acabar com o meu casamento. É mesmo? Né? Claro, com toda certeza. Por que então? Por que não é bom a gente procurar alguém então? Olha só, uma relação a dois é feita de duas pessoas. No momento que eu procuro uma amiga, alguém que tem mais afetividade comigo ou uma relação mais forte comigo, e eu procuro essa pessoa para falar sobre um problema nosso, eu estou trazendo aquela pessoa para dentro da minha relação. E o mesmo acontece com você. Se você for procurar um amigo teu, alguém que seja muito próximo a você para resolver uma questão nossa, você está trazendo aquela pessoa para dentro da nossa relação. Tá, mas qual é o problema então da outra pessoa? Se ele é meu amigo, por exemplo, por que ele não pode me ajudar? Ou se ele é alguém da minha família, por que não é interessante ele saber? Pode ser que seja uma pessoa que tenha mais experiência na vida e possa me ajudar, né? Claro, ou e eu não? concordo, sim. Isso não quer dizer que aquela pessoa vai fazer alguma coisa ruim, ou ela vai ser uma pessoa má, ou ela vai fazer de propósito, acabar com a relação. Não é isso. A questão é que a pessoa ela não entende que ela está ouvindo apenas um lado da história e que esse um lado da história é apenas a tua visão em relação à relação, e tem a minha visão, a forma como eu encarei, a forma como eu senti, a forma como eu vivi aquela situação ou estou vivendo aquela situação com você. Então o ideal é que a gente tente resolver as nossas questões nós dois, apenas nós dois, e caso a gente não consiga resolver a nossa questão, que a gente procure alguém que seja totalmente neutro. E essa pessoa é um profissional, né? Porque mesmo que a amiga, a mãe, o pai, o amigo, o irmão, eles estejam bem intencionados, eles podem não tentar ver o outro lado da história. E ao invés deles ajudarem, eles acabarem intensificando o conflito. Muitas vezes quando a gente tem problema dentro do relacionamento, eu acho que a gente tenta buscar uma solução fora do relacionamento, né? E não dentro do relacionamento. Exatamente. E eu acho que é importante a gente tentar resolver as coisas dentro de casa, né? E não fora, né? Isso, e até porque você acaba trazendo outras energias, outros pontos de vista que não vão estar ajudando a relação a dois, né? Que no caso, existe o meu mundo e existe o teu mundo. Então, nós estamos tentando fazer com que esses dois mundos se entendam. E aí, no momento que a gente traz outra pessoa, é outra cabeça, é outro sentimento, mesmo que seja alguém sangue do nosso sangue, né? Sim. Mas, por exemplo, quando a gente então vai falar com uma terapeuta, né, para buscar uma ajuda, essa pessoa, ela também está fora do relacionamento, né? Exato. Então, mas ela está neutra. Ela está neutra. Ela não tem nenhum envolvimento emocional com o casal, né? Então ela vai tentar entender a questão do casal, o problema que está acontecendo hoje dentro do relacionamento a dois, de uma forma neutra. Sim, sem só levar em consideração um lado ou outro. Né? Isso até porque o profissional ele é treinado para entender que muitas vezes a pessoa que chega e que procura um terapeuta, o profissional sabe que é apenas o ângulo de vista dela, né? Existe o outro ângulo, existe a outra parte que está contando a história também. Então isso é levado em consideração também, né? Se o casal quer tentar resolver as questões dentro de casa sem procurar um profissional, qual que seria o melhor caminho? Um diálogo, aprender a dialogar e aprender a falar sobre o que sente também, né? Porque a gente às vezes acaba falando que tá brabo, que tá irritado, ou acaba conversando com a outra pessoa, levantando a voz, discutindo, e na verdade a gente esquece de falar como a gente se sentiu em relação a algumas coisas, né? Mas aqui aí que é o desafio. É o desafio porque a gente muitas vezes não sabe o que a gente está sentindo, não sabe por quê,
né, que a gente está sentindo aquilo. Então, exatamente, às as vezes emoções... é um pouco mais complexo, né? Não Porque as emoções sempre ficaram escondidas, né? Isso, a gente nunca foi educado a entender quando a gente estava se sentindo rejeitado, magoado, quando a gente fica triste, né? Quando a gente se sente diminuído, a gente não consegue identificar essas questões, né? Sim. Porque a gente nunca aprendeu a fazer isso. Né? Então esse é um trabalho, por isso que se o casal não consegue se entender mesmo, não consegue saber onde é que está o ponto para resolver isso, é importante procurar ajuda antes que se caminhe de repente para uma separação. Não, e muitas vezes também eu acho que a companheira, a mulher pergunta, né? E acha que o marido, o homem não fala, né? Então é mais quieto. Pode ser o contrário também, né? A companheira pode ser mais quieta e o marido pode falar mais também. Não é uma regra, mas muitas vezes então a gente não fala porque a gente está sentindo alguma coisa, mas a gente simplesmente não sabe o que. Não sabe o que isso. Né? E não sabe como explicar para a pessoa, né? Exatamente. Então... A intenção desse vídeo é falar que todos os relacionamentos têm um desafio para ser vencido, né? E que quando o casal quer ficar junto, que os dois se peguem pelas mãos e decidam que, tem alguma questão para ser resolvida, então vamos tentar resolver. Se a gente conseguir dialogar e aprender a falar sobre o que a gente sente, ótimo. Se a gente não conseguir, que a gente entenda que tem outro caminho, né? Existe um outro caminho para a gente viver em paz, viver feliz com quem a gente ama. Concordo. Isso aí. Então fica a dica de hoje, desse vídeo, para que a gente consiga tentar resolver as questões com o nosso amor e que a gente sempre busque caminhos para viver em paz, para viver feliz com quem a gente ama. Sempre existe um caminho. Às vezes a gente só precisa se dispor a procurar, se dispor a se movimentar para conseguir resolver as coisas. Sim, senhora. Então, um grande beijo no seu coração.